Bom, seus exercícios envolvem gráficos, certo? Ele gostaria que a gente utilizasse esses gráficos para analisar alguns limites. Perceba, geralmente você recebe gráficos do tipo, dessa maneira, eles são inteiros, assim, né? Ou do tipo, eles são inteiros. Esse aqui não, ele tem uma descontinuidade, ele é uma reta para cá, para, e depois começa um outro. Mas ele é um gráfico por si só, como esse, a gente chama esse gráfico de f de x. Por exemplo, esse gráfico de g de x. Então, esse aqui também, a gente vai chamar ele de uma função. Só ela tem uma parte aqui que ela desconecta. Dizemos aqui que ela tem uma descontinuidade no 1, tá? Não é importante para você agora. Ele pede para a gente calcular o limite dessa função, que é a função aqui, quando o x ele se aproxima de 1, do número 1, pela esquerda dele. 1 menos, isso significa que eu vou pegar valores de x que são menores que 1, mas muito próximos dele, né? Menores que 1, só que eu vou pegar aqueles que são bem próximos do 1. Vou colocá-los na função e eu quero ver o que acontece com o y. Para que valores os y se aproximam? Se aproxima de 1, então o limite é 1. Se aproxima de 2, então, o limite é 2, tá? Vamos lá. X tende a valores pela esquerda do 1, menores que 1. Por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, eu vou colocá-lo na função. Vou colocá-lo na função. A função para esse valor é essa aqui, consegue ver? É o que está acima dele. Então, para esse valor está aqui a função. O que significa a função? Bota um valor na função e ela te dá um y. Então, ela vai me rebater lá para o eixo do y e vai me dar uma imagem. Um valor de y, né? Que é o y. Um f de x. Agora, a gente tem que pegar valores mais próximos de 1 cada vez. Então, pegar um valor aqui. Vou inseri-lo na função que está aqui, né? E ela vai me dar um y lá no eixo do y. Aqui. Cada vez mais próximo do 1. Por exemplo, este valor. Eu boto ele na função. Ela vai me dar um número lá no eixo do y. Mais um número bem próximo do 1, que é a proposta do que está pedindo. Então, a gente bota esse número muito, muito próximo de 1, só que pela esquerda dele, né? Bota na função e olha, o y deu lá. Consegue perceber? Ao colocar números muito, muito próximos de 1, só que menores que ele, pela esquerda dele, pela esquerda do 1, na função, o meu y, as imagens, os y estão cada vez mais se aproximando do risquinho do 1, cada vez mais se aproximando de 1. Então, eu posso dizer que o limite dessa função, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, é 1, pois os y daqueles números ali, o y vai se aproximando de 1. Esse é o limite, tá? A resposta é 1. Pediu para fazer o limite dessa função quando o x tendeu a 1, tendeu a 1 também, só que agora pela direita do 1. Ou seja, ele quer que a gente pegue valores maiores que 1, coloque eles na função e veja o que acontece com o y. Para qual número os y, as imagens, esses valores aqui de x está dando? Está se aproximando. Então, vamos lá. Para valores de x maiores que 1, bote na função e veja. Para valores maiores que 1, temos esse, só que tem que ser bem próximos. Isso significa isso, números próximos de 1 pela direita deles. Por exemplo, esse aqui. Poderíamos começar já aqui, tá? Mas eu quero te mostrar o que ocorre, tá? Números próximos. Então, esse aqui. Aonde que está o gráfico para esse valor de x? Tu vai dizer que é aquele lá? Não, o gráfico não está lá. O gráfico para esse valor de x está acima dele. Vai ser essa parte da função. Então, você vai botar esse número na função. A gente puxa um pontilhado, bota ele na função, que é essa parte agora. E quando você bota um número numa função, ela te rebate no eixo do y, né? Ela te dá uma resposta, lembra? Que eu te mostrei antes, por isso que eu te repassei funções. Ela deu bem aqui o risquinho, que é um número, tá? Agora, a gente tem que pegar valores cada vez mais próximos de 1, que estão pela direita. Então, eu peguei aqui, agora eu vou me afunilando ao 1. Então, aqui, pegar esse valor de x, muito próximo do 1, só que pela direita dele, botar ele na função, que é isso aqui. Ele vai, com certeza, me dar um y, que é aqui. É um número. Como a gente não tem a função, a gente simplesmente bota ali. Eu vou pegar um número cada vez mais próximo do 1, esse aqui.
botá-lo na função. Perceba que continua sendo essa parte a função, tá? Bota ele na função. O que acontece com o meu y? Bate ali. Pegar um número cada vez mais próximo de 1. Não é 1, tá? Eu vou pegar quase em cima do risquinho do 1. É tipo 1,00000000001. Esse número que está muito próximo aqui do risquinho do 1, eu vou pegar ele, eu vou botar ele na função que é aquela parte azul lá. E olha onde que o risquinho vai bater? Lá. Ao pegar números cada vez mais próximos do 1 para x, botá-los na função, cada vez mais as imagens, os y, se aproximavam do número 2. Tá vendo? Os risquinhos iam subindo, subindo, subindo e se aproximavam do risquinho do 2. Então, pegar números muito, muito próximos de 1, só que pela direita dele, né? Pela direita do 1, botá-los na função, os y acabavam se aproximando cada vez mais do número 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1 mais, a 1 pela direita, vai ser 2. Porque os y se aproximam de 2. Acho que ficou claro, né? Como eu citei, existe um teorema dos limites laterais, que quando você tem aqui os limites laterais do 1, concorda? 1 pela esquerda, 1 pela direita. Quando os limites laterais dão iguais, dão a mesma resposta, a gente tem a conclusão que o limite dessa função, quando o x tende, então, ao valor 1, vai ser a mesma resposta que aqueles. Se esse aqui tivesse dado 4, esse tivesse dado 4, a resposta desse também ia ser 4, por causa do teorema. Só que os limites laterais do 1 aqui deram diferentes. Então, a gente tira disso que esse aqui não existe, tá? Se os limites laterais de um valor são iguais, então o limite para esse, quando x tende a esse valor, ele vai ser a mesma resposta que aqui. Mas quando são diferentes, ele não existe. Escreve assim, tá? Pode aparecer com igual aqui no meio ou não. Isso aqui é o que ele pedia também. Ele gostaria que a gente calculasse o f de 1. O que significa f de 1? Como eu lhe disse, eu estou chamando essa função aqui, essa função de f de x, né? Poderia ser uma g de x, é uma função. Então, no lugar do x, da variável x que está aqui, eu estou colocando o número 1. Ou seja, eu vou pegar o número 1 e estou botando dentro da função. Estou botando dentro da função o x sendo 1. Então, eu estou botando o número 1 na função. E como eu lhe disse, a função vai te resultar em alguma coisa lá no eixo do y. Então, ela vai me dar um número lá no eixo do y. Então, f de 1 seria pegar o número x, que é 1 aqui, aplicar ele na função, que é essa coisa aqui, para esse número, né? Aqui. E ele ia dar um y. Então, f de 1, para esse caso, seria o número que deu lá, 1. Mas não é. Sabe por que que não é? Pois existe uma bolinha aberta. Não sei se você consegue ver aqui, mas é uma bolinha aberta aqui, ó. Aberta. Aqui é fechada, pintada. E essa aqui está aberta, não está pintada. Isso significa que para o valor x sendo 1, quando eu aplico ele na função, não tem resposta. A função não existe, isso significa bolinha aberta. A função, ela não vai existir para o valor x sendo 1. Isso que significa bolinha aberta aqui na função, tá? Se estivesse fechada, bom, então, para o valor x sendo 1, eu apliquei ele na função. Aqui, ele vai me resultar num y. Então, f de 1 ia dar 1. Que nem eu mostrei aqui. Mas como tem a bolinha aberta, não tem resposta. Isso aqui não está certo. É assim que a gente bota, que a aplicação do 1 na função não existe. Deu para entender? Bolinha aberta aqui na função significa para esse valor não existe função. Não existe resposta. Ele gostaria também que a gente calculasse o limite dessa função aqui azul. Quando o x se aproxima de 2, o x tende a 2 pela esquerda do 2. Ou seja, por valores menores que o 2, tá? Olha, valores menores que 2 e muito próximos de 2. Isso que significa? Então, pegar valores muito próximos de 2, por exemplo, esse aqui, e ver o que acontece com o y. Bota esse número na função. Veja que a função agora para esse valor é o que está acima dele. Seria essa parte, né? Concorda comigo? Então, aqui a gente vai lá no eixo do y. Eu boto um número numa função e ela me dá um y. Pega cada vez mais próximo de 2, que é o que pede no limite. Então, vamos lá. Para esse número, boto na função, que é essa coisa azul. Ele vai me dar um y, como eu já lhe disse, aqui. Cada vez mais próximo do 2. Um número aqui, por exemplo. Vou pegar ele, vou botar ele na função.
e ele vai me dar um y. Tentar fazer o mais reto possível. Vou pegar mais um valor de 2, mais um valor menor que 2 aqui. Vamos tentar. Bota ele na função que é essa coisa azul. Puxa, né? Quando você bota um número numa função, ele resulta em algo, uma resposta que é lá no eixo do y. Portanto, cada vez que eu pegava valores mais próximos de 2, perceba, cada vez mais os y, as respostas desses números aqui no eixo do y, elas desciam e se aproximavam desse ponto aqui, desse lugar aqui. Esse lugar aqui, ele é o zero, tá? Quando você tem um plano cartesiano assim, y, x, aqui no meio a gente chama de zero. É o início, a origem. Portanto, cada vez mais que eu me aproximava do valor de x sendo 2, pela esquerda dele aqui, pegava valores menores que 2, botava eles na função, o y ia cada vez mais, descia, se aproximava de zero. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2 pela esquerda, é zero, tá? Então, a resposta só aqui é zero. Por quê? Porque o y foi se aproximando de zero. Deu pra entender, né? Pede para fazer o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita. Faça você, tá brincando. Como que se faz esse limite? Eu tenho que pegar valores que são maiores que 2, colocá-los na função e ver para qual número os y estão se aproximando. Isso que é o limite, tá? Analisar para qual valor os y estão se aproximando. À medida que eu tomo um valor de x, eu me aproximo dele. Então, pegar valores maiores que 2 e botar na função. Valores maiores que 2 e muito próximos, tá? A gente começa aqui do meio, mas a gente deveria pegar valores próximos, tá? Eu só faço isso para te mostrar como qual que é a lógica. Então, pegar valores muito próximos de 2 e maiores que ele. Por exemplo, esse número aqui. Eu vou pegar ele e vou botar ele na função. Bota na função. Ué, cadê a função? Não tem função. Aqui não tem função para esses valores, consegue perceber? Eu preciso pegar um valor, botar ele na função, que ele vai me dar um y, certo? Vou pegar outro valor, botar ele na função, que vai me dar um y. Mas e para esses valores aqui que ele está querendo, para valores maiores que 2, eu vou pegar ele, vou botar ele na função e vai me dar um y. Ué, mas e cadê a função? Não tem função. Então, você nunca vai achar o limite. Não tem como você achar o limite, porque não tem onde você botar o y lá. Não tem função para cá. Para esse número aqui, cada vez mais próximo do 2, né? Para esse número mais próximo do 2, tem função? Não tem, infinito, ó. Você vai ir e não vai achar a função, porque não está definida. Para valores maiores que 2, essa função não está definida, ela não existe, não tem gráfico para cá. Então, para valores maiores que 2, não tem função. Logo, você nunca vai achar um limite para isso. Então, você diz assim, que o limite aqui não existe. Eu boto igual, tá? Porque eu acho muito estranho sem. A sua questão não pede. Mas e se pedisse, por exemplo, eu quero que você calcule o limite dessa função aí, quando x se aproxima do 2, do valor 2. Qual que é a resposta desse? Você vai dizer 0? Não existe? Não, daí você vai ter que analisar pelo teorema. O que o teorema diz? Os limites laterais de um valor, se eles derem iguais, então o limite, quando x tende a este valor aí, ele vai ser a mesma resposta. Se esse aqui dá 1 e esse aqui dá 1, então esse também vai dar 1. Porém, os limites laterais do 2 eram diferentes, deram coisas diferentes, respostas diferentes. Portanto, o limite quando x tende ao 2, a este valor, ele também não vai existir, porque são diferentes, tá? Se fossem iguais, daí teria. Não existe. Deu para entender o que são limites laterais? Como eu lhe disse, quando você tem uma questão, está pedindo assim, calcule o limite dessa função, de uma tal função A, quando x tende a 0. Como que você vai resolver essa função? Geralmente, a gente substitui, se dá algum problema, a gente tenta algebrizar, mas o correto a se fazer, uma definição que tem, é você fazer os limites laterais, né, os limites laterais, fazendo x tendendo a 0 mais e 0 menos. Se as respostas dão iguais, você tem a resposta desse. Porque os limites laterais sendo iguais, por teorema, me dá a resposta desse, tá? Acho que deu para entender, né? Esse teorema nem precisa ver o teorema, é só saber. Se os limites laterais de algo são iguais, dá a resposta desse. Bom, eu demorei para explicar essa e agora vamos rápido nas outras, né? Porque senão fica muito tempo.
Aqui eu tenho outro gráfico de uma função, esse é o gráfico, tá? Eixo do x, eixo do y, ou f de x, né? Mesma coisa. Ele está chamando essa função de f de x, ok? Ele gostaria que a gente calculasse o limite dessa função aí, que ele chamou de f de x, quando o x tende a 1 menos. Ou seja, ele quer que a gente pegue valores muito próximos de 1, só que pela esquerda dele, ou seja, a gente pegue valores muito próximos de 1, só que pela esquerda dele, coloque eles na função e veja o que aconteceu com o y, para qual valor o y se aproximou. Então, pegar valores menores que 1, próximos dele. Então, por exemplo, esse número aqui, a gente vai botar ele na função. Veja, a função acima desse valor é aqui, tá? Sempre reto. Quando a gente bota um número numa função, ele nos dá um resultado, um outro número lá no eixo do y, no eixo dos valores da função. Então, está aqui, é a imagem daquele número ali, cada vez mais próximos de 1. Então, por exemplo, esse aqui, bota na função, o que aconteceu? Foi ali, mais próximo ainda do 1, que é o que pede. Bota na função. Olha onde é que tá batendo quase em cima do risquinho do 2, tá vendo? Praticamente. Não é 2, mas é praticamente. É tipo um 1,9999999, entendeu? Mais próximo ainda aqui do 1. Você vai botar esse número na função e ele vai te dar lá. O que isso significa? Ao pegar números próximos de 1 pela esquerda dele, fazer o x tender a 1 menos, a 1 pela esquerda, botei esses números na função. Os y foram subindo e se aproximando cada vez mais do y2, tá vendo? Então, o limite a gente diz que é aquele 2 lá, porque os y desses números que foram se aproximando de 1 pela esquerda deram sempre próximos de 2, deram números próximos de 2. Solicitou para calcular o limite também dessa função quando o x tende a 1 mais. Ou seja, eu vou pegar valores muito próximos de 1, só que pela direita dele, esses daqui, ó. Por exemplo, esse. Pega esses números, bota eles na função, perceba que a função está aqui agora, tá vendo? É essa parte aqui que está acima desses números aqui. Lá no eixo do y me dá um valor mais próximo do 1, esse número. Bota ele na função, quando você bota um número na função, ela te dá um valor lá no eixo do y. Mais próximo de 1, bota esse número na função. E ela vai te dar um número ali. Bota um número mais próximo de 1 na função. E ela vai te dar um número ali. Perceba, ao me aproximar, os valores de x se aproximarem de 1 pela direita dele, pela direita do 1. Esses valores maiores que 1 pela direita do 1. Botando eles na função, o y subiu. E foram dando números próximos de 2, tá vendo? Um risquinho muito próximo de 2. Logo, a gente diz que o limite dessa função azul, quando o x se aproximou de 1 pela direita, ele veio para cá, ele foi se afunilando para cá, é 2, pois os y foram subindo, tá vendo? Acho que isso ficou claro, né? Agora perceba, ele pede para calcular o limite dessa função quando o x tende ao 1, exatamente ao 1. Olha, eu tenho os limites laterais do 1. Os dois limites resultaram no valor 2. Quando os limites laterais de um valor, como aconteceu aqui, são exatamente iguais, são o mesmo valor, você tem a resposta desse aqui, que é quando o x tende a este valor. X tende a 1, então os limites laterais são iguais, é a mesma resposta. É isso que o teorema diz. Por isso que eu sempre te digo, se você tem isso, faz limites laterais que você vai ter a resposta disso para calcular. E a última pergunta, f de 1. O que significa f de 1? Essa função ele definiu como f de x. Lembra o que eu te disse? Eu tenho a função, por exemplo, x ao quadrado. Você vai pegar valores de x e botar aqui, certo? O valor de x que ele pegou é 1, então ele pegou o valor de x aqui e ele quer que você bote na função. Ó, tem um número dentro da função. Botando esse número 1 na função, vai me dar um número. Veja que número que é? O 2. Ao pegar exatamente o 1, você vai ter que é exatamente o 2 a resposta. Então, f de 1, aplicar o 1 na função, deu 2. Pronto, tá feito o exercício. Vamos para os outros.